Olá pessoal, eu sou o Gustavo e juntamente com a Josefa e a Kelly nós iremos apresentar sobre os modelos atômicos. Nós somos do Polo de Botirama, Bahia, curso de Biologia. Inicialmente eu vou falar sobre o modelo de Dalton. Sabe-se que antigamente a natureza da matéria sempre foi algo que os pensadores, os filósofos e os cientistas tentavam explicar, tais como os filósofos gregos Leucipo e Demócrito. Eles tiveram a ideia que a matéria era formada por pequenas partículas indivisíveis que não poderiam ser destruídas. Essas tais partículas receberam o nome que usamos até hoje, né, de átomos, palavra que é do grego, que significa indivisível. No entanto, isso se chocou com as ideias de Aristóteles, que dizia que a matéria era descontínua e que tudo seria formado apenas por 4 elementos, que é fogo, terra, ar e água. Essas ideias foram adotadas pela maioria dos cientistas por cerca de 2000 anos. Então, o químico inglês John Dalton, ele retomou as ideias originais dos gregos Leucipo e Demócrito, depois de realizar alguns experimentos para comprovar suas hipóteses. Então, o Dalton falou que a matéria seria formada por pequenas partículas esféricas e maciças, algo que não é oco e compacto e indivisível, né? Que seria os átomos. Então, ele formulou essas hipóteses que a matéria seria descontínua, pois entre um átomo e outro haveria espaços vazios. Um elemento químico também seria formado por um conjunto de átomos de mesmas massas, tamanhos e propriedades, né? Elementos químicos diferentes seriam também formados por átomos que teriam a mesma massa, tamanhos e propriedades diferentes no caso. O modelo também de Dalton reforça a ideia de que todas as substâncias são constituídas por pequenas partículas, né? Que ele também deu esse nome ao átomo chamado de bola de bilhar, que era o modelo do Dalton, chamado bola de bilhar. Os átomos têm diferentes propriedades, era uma das teorias dele. Nas alterações químicas, o átomo participa como um todo. Os átomos não se alteram quando formam compostos químicos. Eles não podem ser criados e nem destruídos, eles são apenas rearranjados em outras substâncias. O modelo atômico de Dalton também, aliás, ele não previa a existência de subdivisões como os prótons e elétrons. E também o modelo não conseguiu explicar fenômenos como a condução elétrica de metais, soluções salinas e também a eletrólise. Esse era o modelo atômico de Dalton. Agora eu vou falar sobre o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson foi o primeiro modelo de estrutura atômica a indicar que o átomo era divisível. De acordo com Thomson, o átomo era formado por elétrons presos a uma esfera onde havia carga elétrica positiva. O átomo de Thomson teria o aspecto de ameixas em um pudim. Por esse motivo, o modelo ficou conhecido como modelo pudim de ameixa ou pudim com passas. Thomson é considerado da época o pai do elétron, porque foi ele que descobriu essa partícula subatômica. O cientista Thomson acreditava que a carga do átomo era nula, devido o átomo era composto por cargas positivas e cargas negativas, e elas se anulavam por ter os mesmos números, né, no átomo. As experiências de Thomson foram úteis na evolução da teoria atômica. O modelo proposto por ele substituiu o modelo atômico de Dalton, que era conhecido por bola de bilhar. Esse era o modelo de Dalton. E na época o modelo de Thomson substituiu o modelo de Dalton. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Josefa. Eu faço parte do grupo de Gustavo e da Kelly Renata. Eu fiquei para falar sobre o modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford sugere que
o átomo apresenta o aspecto de um sistema planetário. Por esse motivo, ele é chamado de modelo planetário ou de modelo de um átomo nuclear. No ano de 1911, o físico Rutherford conduziu um experimento que foi muito importante, que mudou o modo de como o átomo era visto pelos outros cientistas da época. Até o momento, o modelo atômico aceito era o de Thomson, que dizia que o átomo seria uma esfera positiva ou não maciça, incrustada de elétrons com carga elétrica totalmente nula. No modelo atômico de Rutherford, o átomo possuía uma região central chamada de nuclear atômico, onde fica praticamente toda a massa do átomo e que apresenta carga positiva. É uma região denominada de eletrosfera, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. De acordo com esse modelo, os elétrons giravam em torno do núcleo, formado por prótons e nêutrons, de forma semelhante aos planetas que giram à volta do Sol. Este modelo substituiu aquele que havia sido a proposta de Thomson, que, antes que Rutherford tenha feito esse experimento, antes só davam a ideia, era só a de Thomson, até que Rutherford veio com a experiência dele, com a ideia dele, né? Aí, assim, o modelo de Rutherford representa uma revolução nessa matéria e tornou-se a base da teoria atômica. E, assim, a minha parte é... Gente, meu nome é Kelly Renata, faço parte do grupo do Gustavo e da Josefa e eu vou falar sobre o modelo atômico de Bohr. Então, no ano de 1913, o dinamarquês especialista em física atômica Niels Bohr estabeleceu o modelo atômico, o sistema planetário que é usado atualmente. Bohr chegou a esse modelo baseando-se no dilema do átomo estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. Esses princípios ainda eram desconhecidos e, graças a esse físico, passaram a ser usados. Bohr iniciou seus experimentos admitindo que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava nele. Isso se explica pelo fato de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois a liberam na forma de luz. Sendo assim, ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para seus elétrons. Isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Esse conjunto de energia quantizadas mais tarde foi chamado de níveis de energia. Com essas conclusões, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford e chegou ao modelo do átomo como um sistema planetário onde os elétrons se organizam na eletrosfera na forma de camadas. Bom, pessoal, agora eu vou apresentar as imagens que se referem aos modelos atômicos daquela época. Nessa primeira imagem nós temos um modelo de Dalton, né, que se parece com a bola de bilhar. Na teoria de Dalton, essa bola era indivisível, que ele chamou de átomo devido ao estudo antigo, né, dos gregos que ele mencionou. Então, para ele, o átomo se parecia com a bola de bilhar, indivisível. Aqui nós temos o modelo de Thomson. O átomo seria uma esfera maciça e positiva,
com cargas negativas distribuídas ao acaso. Como nós vemos aí, nós temos os prótons, né? Carga positiva, e os elétrons, carga negativa. Então eles ficariam dispostos ao acaso, como se fosse também numa bola de bilhar. Essa era a teoria do Thomson. Mais na frente surgiu a teoria do Rutherford. Do Rutherford, o átomo ele possui um núcleo onde estão concentradas as cargas positivas e sua massa. Então ele tem um modelo, como se a gente vê um modelo planetário, né? Como se o centro, o núcleo ali fosse o Sol e orbita os planetas. Então nós temos no centro, que é o núcleo, os prótons e os nêutrons, que é a sua massa. E em órbita nós temos os elétrons, que também se formam na chamada eletrosfera. Esse é o modelo proposto por Rutherford. E por último nós temos o modelo de Bohr. O modelo de Bohr ele apresenta o aspecto de órbitas onde existem elétrons e no seu centro um pequeno núcleo. Ele tem uma semelhança com o modelo de Rutherford. Então esse físico, o Niels Bohr, ele desenvolveu um trabalho junto com Rutherford. Então ele preencheu o espaço que existia na teoria atômica. Então por esse motivo o átomo de Bohr também pode ser o modelo de Rutherford-Bohr. Nós apenas vemos uma diferença aqui, que Bohr ele apresentou essas camadas eletrônicas, né? Que a gente vê aí KLMN e por assim seguinte, né? Então esses são os modelos atômicos daquela época, que é o modelo de Dalton, o de Thomson, Rutherford e o Bohr, que também pode ser chamado de Rutherford-Bohr.